Bom, voltado para o autismo, eu sempre falo, Takashi, que independente do que você use com a pessoa, não importa se seja um medicamento, se seja uma terapia integrativa, aquilo que a gente acabou de colocar, as pessoas são únicas. Então a gente não sabe bem o que esperar, né, daquela conduta terapêutica, daquela ferramenta. Então, todas as vezes que eu vou indicar o Tempo Bio para alguém, eu sempre falo, olha, vai me passando todas as mudanças ou não mudanças para eu poder entender como estão as coisas. E eu tive um caso de uma criança, tinha 5 anos na época, e a mãe me perguntou, queria ter algum tipo de recurso. Esse era bem próximo a mim, não era uma pessoa que eu não conhecia, esse eu conheci de verdade. E a mãe era minha paciente e o filho era autista, né? O João ainda era bem bebê nessa época e eu tinha tido esses benefícios com ele há pouquíssimo tempo. Então eu falei para ela, eu falei, olha, você pode tentar, né, utilizar o equipamento é uma coisa que vai ser bom para você, e tenta, que a palavra foi essa, tenta com ele, porque até então eu testei com o meu filho e funcionou. Então eu creio que possa dar algum resultado para o seu, né? E ela comprou o equipamento pensando em ambos e começou a utilizar. Uma semana depois, Takashi, as respostas que ela teve foram muito interessantes. A escola mandou chamar, né? Queria saber o que ela estava fazendo de diferente, porque o filho dela estava mais centrado, ele era muito agitado, ele chegava no consultório, não deixava nada no lugar. Então, ele estava mais centrado, ele estava prestando mais atenção em todas as atividades. Aí depois, na ecoterapia, mandaram chamar também a mãe. Vamos fazer uma reunião. Então, o que que você está fazendo com seu filho? Porque ele está aceitando as atividades no cavalo, ele está mais calmo com o cavalo, está conseguindo ficar mais tempo, né, dentro da atividade. Então, o que está acontecendo? Passou mais ou menos uns 10 dias após a primeira aplicação, ela foi chamada na natação. O que está acontecendo com seu filho? Porque ele na natação progrediu bastante. Você está fazendo alguma coisa diferente? E aí a gente pensa, né? E o engraçado, Takashi, é que ela falava para mim assim: eu não estou vendo nenhuma diferença. Ela, mas isso antes, né? Sim, Aí eu falava para ela, mas gente, vai ter pouco tempo, não tem nenhuma semana que você está sim. aplicando, não é assim da noite para o dia, calma, tenha paciência. E começou esses chamados, né, de todos Dos esses TOs, de lugares, todos os terapeutas. de todos os lugares, e foi muito interessante. Eu falei, tá vendo? Você pode não estar percebendo, mas os profissionais, as pessoas que o acompanham, eles estão tendo resposta, Que né? lindo. E ela ficou muito feliz, assim, foi um caso interessante, porque foi o meu segundo, né? Eu tinha tido o João e esse foi o meu segundo, foi muito legal. Que bacana, Jô. E Takashi, quando o João, a gente entrou na busca, né, da questão do autismo, né, minha irmã identificou e a gente começou essa busca pelo médico, profissional médico que fosse dar o diagnóstico do João, a minha irmã falou uma frase para mim que eu costumo passar para todo mundo. Não importa o diagnóstico do seu filho, não importa o que seu filho tenha, importa é você exaltar as habilidades dele, é você trabalhar em cima das dificuldades dele, não interessa qual seja. O diagnóstico não é o seu filho é uma pessoa, ele é o seu filho
E você tem o papel apenas de identificar o que, que a gente pode melhorar e aquelas habilidades que ele tenha que você possa incentivá-lo a continuar. Isso é muito importante, porque todo mundo tem suas potencialidades. Não, independente de qual seja o grau do seu filho, ele tem potencialidades. Eu sou presidente do movimento das mães atípicas aqui de Rio Claro, então eu vivencio muitas histórias e eu vejo autistas nível 3 de suporte que é muito mais funcional do que o João, né? Então, a gente sabe que todo mundo tem a sua ferramenta interna que pode ser desenvolvida. Então, não se preocupe com relação a diagnóstico, fique tranquila enquanto não se tem um diagnóstico, porque o importante é você ir trabalhando em cima daquilo que você identifica como dificuldade e melhorando as habilidades do filho. Eu acho que essa é a dica principal que eu posso deixar para as mães. Obrigado, Jô. E eu acho que todas as mães e pais e familiares que vivem, né, isso no seu dia a dia vão se encantar com isso. Vão se encantar porque muito mais que o resultado profissional como fisioterapeuta, como especialista, como pesquisadora, você é também, isso como você falou, a mãe atípica e é ativa, faz parte dentro do seu município, né, aí na sua cidade, como presidente, compartilha com outras mães, compartilha com outras famílias, e esse é o objetivo do canal. Então, se você tem alguém na sua família, se você tem alguém próximo, alguém que você ama, algum amigo, compartilha, porque essa informação traz um alento para muitas vezes aquela mãe que nesse momento, aquele pai que nesse momento está recebendo aquele primeiro choque do, como você disse, né? Parece, o diagnóstico parece uma coisa fechada. Não, gente, é um mundo que se abre e que vocês todos nós vamos poder juntos nos desenvolvermos e esses seres incríveis que fazem parte, eu falo isso porque é viver com a Pietra, com a Melissa, e ver o que é isso nas nossas vidas, a gente começa a ter uma visão diferente de mundo, né? Ter uma visão mais ampla de mundo, uma coisa mais clara, menos pragmática, menos palpável e ver uma coisa muito mais ampla disso tudo, né? Então, adorei. Eu acho que foi muito mais profundo, foi bastante profundo nesse tema hoje. E para a gente finalizar, Jô, agradecer você de compartilhar tudo isso, de certa forma de expor, né? Se expor seu filho, eu acho isso muito forte também para uma mãe compartilhar isso, né? Com outras mães, com outras famílias, e te presentear como